O Jornal Jovem Pan de volta nesta terça-feira, trazendo destaque internacional e falando das tensões entre China e Estados Unidos. É isso, porque a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, desembarcou em Taiwan, ampliando a tensão entre Washington e Pequim. A China considera a ilha um território, enquanto parte da população local é independentista. E sobre esse momento de tensão, que pode respingar, inclusive, na guerra da Ucrânia, temos dois convidados agora aqui no Jornal Jovem Pan. Estão conosco o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor visitante de Relações Exteriores de Pequim, está com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, e também o professor de Relações Internacionais, Marcelo Suano. Professor Marcos Vinícius, boa noite. Boa noite. Professor Suano, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Lívia. Boa noite ao Marcos, que faz tempo, talvez ele não lembre, faz tempo na USP nós estudamos por um período. E cumprimento a todo o público da Jovem Pan e a equipe maravilhosa da produção. Vou começar perguntando aqui ao professor Marcos Vinícius, pedindo uma explicação inicial, professor, sobre os motivos dessa viagem. Na opinião do senhor, de tudo que foi possível observar até agora, por que Nancy Pelosi tomou essa decisão, ou não só ela, mas o governo americano tomou a decisão de decidir por essa viagem, que na verdade é um gesto importante, né? Para além da viagem em si, acaba diplomaticamente sendo um gesto com um grande significado, né, professor? Veja, Vitor, nós podemos entender isso aí do ponto de vista da política doméstica dos Estados Unidos, né? Você tem um presidente que tem uma taxa baixa de popularidade, inflação em alta, e as eleições do meio de mandato, que vão acontecer no dia 8 de novembro, e a parte internacional sempre dá algum tipo de ânimo ou um aumento na perspectiva do eleitorado quanto àquela a batalha nacional que se converte você eleger um inimigo comum. Então isso é uma tática normal que acontece muitas vezes, mas obviamente também isso precisava ser coberto por uma estratégia, e a estratégia foi justamente baseada num processo iniciado durante o governo Obama de você ter ali uma estratégia que os norte-americanos chamam de Indo-Pacífica, ou seja, ampliar a presença dos Estados Unidos naquela região e encontrar mecanismos de conter a China no seu avanço como potência global que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos nos últimos 70 anos. Então, esse é o pano de fundo. A visita acontece num momento estranho, não é? Nós estamos aí num clima tenso internacionalmente, você vive aí a possibilidade de ter uma guerra ainda maior na questão ucraniana. Felizmente até hoje não houve, os russos não utilizaram de qualquer equipamento nuclear, mas é pior neste momento você estar acendendo aí dois lugares onde pode ter conflito. Então, a impressão que eu tenho é de que a China não está adotando essa postura de querer invadir Taiwan, mas se sente, de alguma forma, desrespeitada ou, principalmente, entende que os Estados Unidos não estão cumprindo o acordo de reconhecimento de uma só China. Professor Suano, boa noite. A gente ainda vai abordar aqui nessa entrevista os possíveis impactos desse tensionamento da relação entre os dois países na guerra da Ucrânia, como mencionou também o professor Marcos Vinícius. Mas eu quero te questionar agora um outro detalhe. Essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan, a essa ilha, não foi apoiada por todos os democratas nos Estados Unidos. O próprio presidente Joe Biden recentemente chegou a demonstrar preocupação com uma possível visita à ilha, e não à toa, porque hoje mesmo o governo chinês disse que pode sim gerar represálias, né, esse gesto dos Estados Unidos. O que a gente pode esperar da China depois dessa visita? Lívia, inicialmente o Marcos foi muito ilustrativo e foi muito preciso quando ele mostra o aspecto interno nos Estados Unidos, essa briga política que está tendo e todo aquele elemento simbólico que representa a política externa norte-americana para qualquer liderança nos Estados Unidos. Política externa para os Estados Unidos é essencial, ao contrário de vários outros países que não precisam estar tratando tanto disso. É curioso porque quando você vê o ato da Nancy Pelosi, que não é uma personalidade qualquer, ela é a terceira principal autoridade dos Estados Unidos, ou seja, é a segunda na linha sucessória, e vejamos, diante de todos os titubeios do Biden e a fragilidade que ele demonstra, não apenas fragilidade às vezes de raciocínio, mas fragilidade física,
ela pode estar ali na linha para assumir, entre aspas, o trono nos Estados Unidos. Isso é muito simbólico. Essa é a razão pela qual, apesar de várias outras autoridades americanas irem até Taiwan, o que representa a Nancy Pelosi é um peso diferenciado. E o Marcos foi muito preciso quando ele falou. Isso significa que eles estão descumprindo um acordo de reconhecimento da política de uma única China. E a política de uma única China incorpora Taiwan dentro desse processo. A questão é, se nós temos colocando como polarizado, não entre bem e mal, mas sempre dentro daquele discurso, democracia contra autoritarismo, economia de mercado contra uma economia controlada. Suponhamos que isso seja real. O problema é, se você quer fazer o enfrentamento, você tem que fazer com raciocínio estratégico correto. O Marcos também ele assinou de uma maneira muito segura. Veja, é um erro você abrir duas frontes de combate. Por qual razão? Porque ali o tensionamento pode levar a um ato tolo de um lado qualquer e desencadear numa enxurrada de atos violentos. E aí produzir uma guerra que pode ser uma outra guerra por procuração. Agora em Taiwan, porque eu não acredito que os dois vão entrar por uma guerra nuclear. Os chineses estão extremamente irritados por qual razão? Porque os chineses agem, e o Marcos, que conhece melhor a cultura chinesa, ele pode até confirmar isso, os chineses agem sempre com o fator tempo e com a paciência. Eles sabem que no final do processo eles podem ganhar. Um ato como esse obriga os chineses a tentarem traçar linhas vermelhas, que não é do raciocínio estratégico chinês. O chinês não traça linha vermelha, quem faz isso normalmente são os americanos. Isso os incomodou, tanto que eles já chamaram o embaixador norte-americano e colocaram o dedo, falando, olha, vocês estão brincando conosco, nós não somos a Rússia e aqui não é a Ucrânia, vocês podem estar brincando com um terreno onde vocês vão perder, mesmo porque Indo-Pacífico está dentro do planejamento estratégico chinês, é a área que eles querem controlar ao longo dos próximos anos. Para quê? Para garantir essa nova ordem que a China pensa. E aí, sem desenvolver muito, para não monopolizar, nova ordem não é conspiração, é um termo técnico de relações internacionais. Quando acaba um sistema e nasce outro, todos perguntam, quem manda no mundo? Até agora não se sabe precisamente quem manda, mas chineses, russos, norte-americanos estão tentando definir com essa nova ordem. E ali eles estão colocando um dedo na ferida e provavelmente chineses vão reagir de uma forma mais violenta, mesmo que eles não queiram. Agora, professor Suano, quero continuar com o senhor uma outra pergunta, até para a gente entrar nesse tópico que a Lívia levantou agora. A guerra da Ucrânia, ela tem influência nesse processo que estamos acompanhando agora e o caminho contrário também? Quais repercussões isso vai ter na guerra da Ucrânia? E o contrário também, a guerra da Ucrânia influenciou esses episódios de agora? Olha, dependendo da maneira como os Estados Unidos levarem esse ato da Nancy Pelosi e eles tiverem que deslocar mais tropas e mais recursos para esse outro fronte, ali a Ucrânia vai sofrer. Os norte-americanos, eles estão concentrando o combate dentro da Ucrânia, porque eles têm receio de que isso extrapole. Por quê? Porque eles sabem que o oponente Rússia não é um oponente qualquer. Olha que coisa curiosa. Os norte-americanos deram novos armamentos para tentar manter o equilíbrio do confronto na Ucrânia, mas eles não deram armamentos estratégicos, foram armamentos táticos. Por qual razão? Porque eles não podem permitir que saia do território ucraniano o combate. E os russos estão usando o fator tempo. Se o fator tempo está funcionando para a Rússia e funciona para a China, quem que está errando? São os Estados Unidos, porque estão se desgastando e aí, quando você se desgasta muito, abrindo muitas frentes de combate, o tempo privilegia aquele que tem maior capacidade de resistência, ou está na defensiva, ou está esperando os erros daquele que avança. E aí seria um erro estratégico norte-americano. Influencia na Ucrânia e vai influenciar. Vamos ver qual vai ser o ato que os norte-americanos vão fazer agora para mostrar para Nancy Pelosi que ela cometeu um erro. Da minha perspectiva, eu acho que é um erro. Agora, professor Marcos Vinícius, ainda falando dessa relação entre guerra na Ucrânia e desse tensionamento entre Estados Unidos e China, a própria Nancy Pelosi justificou essa visita, essa ida a Taiwan, dizendo que é uma sinalização para fortalecimento da democracia na região. E isso, claro, como a gente está tratando aqui, isso trouxe reações, do lado chinês. Assim como na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos, com sanções, com envio de armas, com envio de recursos, têm conseguido reunir boa parte do Ocidente para lutar, entre aspas, contra a Rússia e a favor da Ucrânia. Pode acontecer um movimento, em algum momento,
parecido em relação a esse tensionamento, se ele ficar ainda mais forte entre Estados Unidos e China, ou o senhor não vê nenhuma relação, nenhum movimento nesse sentido? Eu já concordo muito com o que o professor falou, e é verdade. A análise está bem correta na perspectiva. Eu só acrescentaria uma coisa, né, que no fator tempo, os chineses só precisam contar com 4 meses, porque se os democratas perderem a maioria na eleição de 8 de novembro, Nancy Pelosi já não vai ser mais a presidente do parlamento, e é o que tudo indica, é o que deve acontecer aí com relação ao cenário que se avizinha. Então, para os chineses, o fator tempo, 4 meses passa muito rápido para um país que tem 5 mil anos de história. Então, não podemos deixar de levar esse fator em consideração. Mas o tensionamento tem aumentado, né? Vamos pensar assim, qual é o objetivo de Nancy Pelosi nessa história toda? Ela disse que estava indo para Taiwan para fortalecer a democracia de Taiwan e também, de alguma forma, fortalecer os movimentos que estão buscando uma independência de Taiwan, embora uma das coisas, um dos acordos assinados, um dos compromissos dos Estados Unidos, era de que Taiwan era parte da China. Então, os Estados Unidos aceitaram isso quando começaram o processo de negociação com a China e reconhecimento da China. Obviamente, eles adotaram uma estratégia ambígua por causa da questão da defesa, que eles disseram, não, a defesa, nós vamos proteger Taiwan se algo vier a acontecer. Mas nesse aspecto aqui, é fundamental enfatizar essa situação que você observa aí. Não fortalece a democracia. De fato, se a China tomar medidas de sanção, quem vai ser afetado vai ser o cidadão de Taiwan, porque as sanções comerciais contra os Estados Unidos, já existe aí, desde a época do Trump, uma lista que tem corrido de sanções e contra-sanções, e isso eu não acredito que vai aumentar, embora o governo Biden tenha mantido muito daquilo que Trump fez, né? Mudou ali a forma, mas o conteúdo continua o mesmo. Então, nesse sentido, quem vai sofrer aí é a população de Taiwan como resultado de medidas que a China possa vir a tomar no sentido de querer retornar ao status quo anterior. Mas aqui, no caso da Ucrânia, é a mesma coisa. Quanto mais a guerra se prolonga, pior é para os ucranianos. Então, a arma, e é triste reconhecer isso, é triste afirmar isso, mas a probabilidade de a Ucrânia vencer a guerra contra a Rússia vai se diluindo cada vez mais. E quanto mais tempo essa guerra se prolonga, pior é para o cidadão ucraniano. É triste falar isso, mas é que quando nós analisamos nesta briga de poder, não é, os chineses dizem, quando 2 elefantes brigam, quem sofre é o solo. E é efetivamente isso que nós temos observado. Agora, nosso tempo está quase esgotado. Vou fazer uma última pergunta aqui para os professores, para as considerações finais. Um prognóstico agora do que pode acontecer. Começando com o senhor, professor Marcos Vinícius. E agora? Será que a gente para por aí? Será que a gente fica mesmo nesse campo das manifestações diplomáticas, das notas de repúdio, das falas que tivemos por parte do governo chinês? Ou não? Será que ainda pode haver uma evolução até para o campo militar desse confronto, professor? Você vai ter de observar, Vitor, algum tipo de movimentação militar dos Estados Unidos também, em razão dos exercícios que os chineses estão fazendo. Então, vai ter alguma movimentação nesse sentido. Obviamente que o objetivo do governo americano não é piorar a situação, então é uma questão do relógio eleitoral que vai predominar nessa situação toda. Professor Suano, para fechar, e agora, o que vai acontecer? Eu particularmente acho que foi como o Marcos falou, foi mais uma jogada política propriamente dita da Nancy Pelosi. E por causa disso, a tendência é refluir, mas foi um erro. Como o Marcos também falou, por exemplo, o fator tempo, que antes parecia que iria prejudicar a Rússia, os russos conseguiram lidar muito bem com isso. E hoje o fator tempo prejudica a Ucrânia. Ora, no momento em que você está desgastando qualquer reação ou capacidade de reagir e suportar a pressão russa, vai prejudicar a Ucrânia e certamente vai prejudicar qualquer um daqueles que não estejam atuando da forma adequada estrategicamente. Não se trata de torcer para ninguém, é pensar estratégias que possam gerar um equilíbrio do sistema. E nesse sentido os Estados Unidos está errando muito, infelizmente. Perfeito, então, as explicações, esclarecimentos dos professores Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores de Pequim, e também do professor de Relações Internacionais Marcelo Suano. Obrigado mais uma vez, professores, pela presença aqui. Boa noite. Um abraço.